Olá, pessoal, essa noite. Você empurra a porta pesada de madeira de uma biblioteca empoeirada, o tipo de lugar que parece existir fora do tempo. As prateleiras altas se erguem como muralhas de sombras, e o cheiro de pergaminho antigo mistura-se a um leve toque metálico, como se o ar tivesse sido fechado ali dentro por séculos. Seus passos ecoam entre corredores que ninguém visita, e é nesse eco que você sente a primeira hesitação. Alguns segredos talvez devessem continuar enterrados. Então, antes de atravessar esse corredor de mistérios comigo, aproveite para curtir o vídeo e se inscreva no canal, mas só se você sentir que realmente deseja seguir por esse caminho oculto. E me diga nos comentários, de onde você está assistindo e que horas são aí? Eu sempre gosto de imaginar essa rede silenciosa de olhos atentos no escuro, unidos por uma curiosidade que não obedece a fuso horário algum. Agora, apaguem as luzes, respirem fundo e deixem que a escuridão suave nos conduza pela jornada desta noite. Você desliza os dedos por lombadas cobertas de poeira e cada livro parece sussurrar em línguas esquecidas. Mas um deles não se encaixa. A capa, de couro gasto, não traz título. Apenas uma mancha, quase um reflexo fosco, que insiste em mudar de forma quando você tenta fixar o olhar. Você retira o volume da estante e ele é mais leve do que deveria ser, como se estivesse oco, ou esperando para ser preenchido. Ao abri-lo, percebe que não há páginas em branco. Ao contrário, o manuscrito está saturado de símbolos estranhos, letras curvadas como espirais de fumaça, alinhadas em colunas que parecem obedecer a uma lógica própria. Nada se assemelha ao latim, ao grego ou ao árabe que você já viu em livros antigos. Mas a sensação é de familiaridade, como se fosse uma língua que você conheceu em um sonho de infância. As ilustrações saltam aos olhos. Linhas de tinta verde e azul desbotadas descrevem plantas impossíveis. Folhas que se dobram para dentro, flores que se abrem em geometria perfeita, raízes que parecem mais veias do que raízes. O traço tem precisão científica, mas o conteúdo é absurdo. É como ver um atlas de botânica de outro planeta. A capa range de leve e você jura que ouviu um som. Não de papel, mas de respiração. É nesse momento que você lembra do mito. Há livros que não podem ser copiados. A lenda diz que sempre que alguém tenta reescrever seus símbolos, a tinta se apaga, a página se torna ilegível. Alguns afirmam que um desses volumes já percorreu mosteiros medievais, sobrevivendo a incêndios, guerras e censuras, como se carregasse uma espécie de imunidade contra o esquecimento. Você folheia mais algumas páginas e encontra uma surpresa. Uma mancha marrom na margem. Poderia ser vinho, poderia ser ferrugem, mas o formato é estranho, quase a impressão de uma mão. Como se alguém, séculos atrás, tivesse segurado o livro com pressa, deixando sua marca para o próximo leitor. Você. É fácil perder a noção do tempo aqui. O silêncio absoluto é interrompido apenas por rangidos ocasionais do teto. Um detalhe curioso. Você nota que, a cada página virada, as sombras nas prateleiras parecem se alongar um pouco mais. Talvez seja a lâmpada fraca da sala. Talvez não. Sua atenção volta ao texto. Os caracteres se repetem, mas nunca da mesma forma. Uma letra se alonga como serpente, outra se dobra em triângulos concêntricos. Você lembra de histórias sobre criptografias impossíveis, como o disco de Festo, encontrado em Creta, com seus símbolos misteriosos, ainda sem tradução após mais de 100 anos. Aquilo parece um eco distante, um primo distante deste manuscrito que repousa em suas mãos agora. De repente, uma sensação estranha. Você percebe que está murmurando as linhas em voz baixa, sem entender por quê. Sua boca reproduz sons que não existem em nenhum idioma conhecido. Uma melodia gutural e hipnótica, como se cada símbolo fosse uma nota. Você para imediatamente, quase envergonhado, embora esteja sozinho. Quase. Um movimento periférico prende sua atenção. Entre duas estantes, algo se desloca. Não uma pessoa,
mas um feixe de sombra que parece hesitar, como se estivesse consciente de ter sido percebido. Você pisca, e o espaço está vazio novamente. Talvez seja sua mente, embalada pelo ar rarefeito e pelo excesso de mistério. Talvez, com as mãos ligeiramente trêmulas, você decide examinar melhor a lombada interna do livro. Há algo preso ali, um fragmento de papel diferente do restante, mais áspero, com linhas quase apagadas. O curioso é que esse pedaço traz letras em latim rudimentar, mencionando algo como Codex qui non rescribitur, o códice que não se reescreve. A frase não soa como uma metáfora, é uma instrução. É nesse instante que você entende o peso da escolha. Continuar a leitura significa aceitar que este livro não é apenas um artefato, mas um convite, talvez uma armadilha, mas você não fecha a capa. Afinal, você já está dentro dele, de certa forma. A cada nova página, cresce a sensação de que o livro reage. As margens parecem mais úmidas, como se a tinta estivesse recém-seca. Uma ironia discreta atravessa sua mente. Talvez este seja o único objeto antigo que vem com atualizações automáticas, embutidas, séculos antes da internet. O frio aumenta na sala, e você percebe que as janelas estão fechadas. O manuscrito repousa em seu colo, pulsando levemente, como se tivesse um coração próprio. Você se lembra de que veio até esta biblioteca em busca de descanso, mas agora sente que encontrou o contrário, um ponto de partida. E é aí que surge a pergunta que martela sua mente. Se esse é apenas o salão de entrada, o que o espera nos corredores mais profundos deste labirinto de símbolos? Você volta ao manuscrito com um olhar mais atento. Já não se satisfaz em apenas admirar as ilustrações impossíveis. Agora começa a notar padrões escondidos, pequenos ritmos de repetição. Há um símbolo que insiste em aparecer, uma espécie de letra curvada, que lembra tanto um peixe quanto a lua crescente. Ele surge em intervalos regulares, às vezes no início de uma linha, às vezes isolado no centro de uma página. O mais inquietante é que cada vez que você passa os olhos por ele, a sensação é de que se trata de um sinal de pontuação, como se marcasse respirações em um texto que não nasceu para ser lido em silêncio. Você apoia o queixo na mão e pensa em criptografias. Lembra de histórias de espiões, de códigos que resistiram séculos. E vem à mente o caso de Kryptos, a escultura instalada na sede da CIA, cujo enigma ainda hoje não foi decifrado por completo. 4 partes de código, 3 já desvendadas, e uma última linha que até mesmo os melhores especialistas ainda não conseguiram romper. O manuscrito em suas mãos parece carregar a mesma insolência, dar pistas o suficiente para provocar, mas não revelar nada. Você pega uma caneta e um caderno, ironicamente moderno perto daquele livro ancestral, e começa a anotar o símbolo repetido, linha por linha. O resultado é perturbador. A frequência não é aleatória. O sinal aparece em distâncias que lembram batimentos cardíacos. 4, 8, 13, 21. Uma sequência que se encaixa perfeitamente na proporção da série de Fibonacci. É como se o próprio manuscrito fosse um organismo vivo, pulsando em padrões matemáticos que se repetem na natureza, nas conchas, nas galáxias, nos girassóis que giram em direção ao Sol. Mas aqui, a sequência parece apontar para algo além da estética natural. Você nota que quando o símbolo aparece no meio de 2 páginas abertas, o espaço que sobra forma a silhueta de um corredor estreito. Coincidência? Talvez. Mas não há como ignorar que o livro começa a se comportar como um mapa em si mesmo. Você se afasta um pouco e passa os dedos pelos olhos cansados. É quando percebe um detalhe excêntrico. O manuscrito não tem numeração de páginas, nada de 1, 2, 3 no canto inferior. No lugar disso, há pequenos traços quase invisíveis, como riscos de unha, marcando cada folha.
E esses riscos se alinham de maneira diferente dependendo de onde você olha, como se a posição da sua cabeça alterasse a contagem. A ironia não escapa. Um livro que se recusa a ser organizado, que faz de conta que qualquer tentativa de indexação é uma ofensa. É como ter diante de si um arquivo digital rebelde que insiste em mudar os nomes de suas próprias pastas sempre que você tenta acessá-las. Enquanto observa, você começa a perceber que a própria disposição dos símbolos no texto lembra gráficos de sons, linhas que sobem e descem como se fossem ondas de áudio. De repente, você se pergunta: e se esse manuscrito não fosse feito para ser lido, mas ouvido? É uma ideia insólita, mas não impossível. Você já ouviu falar de culturas antigas que gravavam informações em padrões de nós de cordas, como os quipus andinos, que só faziam sentido quando traduzidos oralmente? Talvez o manuscrito que segura seja um equivalente gráfico. Um registro que só revela seu verdadeiro conteúdo se alguém ousar recitá-lo em voz alta. A lembrança de ter murmurado aquelas palavras estranhas mais cedo arrepia sua pele. Você fecha o caderno onde anotou o símbolo repetido e o mantém longe do livro, como se fosse perigoso deixar os dois em contato. Mas o fascínio é mais forte que a cautela. Você retorna àquele sinal, o peixe-lua que insiste em aparecer. Uma ideia atravessa sua mente. E se fosse um marcador de transição, como um interruptor? O que aconteceria se alguém pronunciasse apenas esse símbolo repetidamente como um mantra? Você hesita. O silêncio da biblioteca pesa como chumbo. Então, com a voz baixa, você repete 3 vezes a forma que sua mente associou ao símbolo. Um som gutural, arredondado, quase como a sílaba vó. No terceiro eco, uma corrente de ar frio atravessa o corredor, embora nenhuma janela esteja aberta. A chama da vela mais próxima treme e alonga sua sombra nas paredes. Você congela, os pelos da nuca em alerta. E é nesse momento que você percebe outro detalhe. O símbolo não é apenas uma letra, mas também uma figura escondida no ornamento das páginas. No canto de várias ilustrações, você o encontra gravado nas bordas das folhas, como se fosse uma assinatura secreta de quem produziu o manuscrito. Você se pergunta quem teria sido esse escriba ousado. Monge? Astrônomo? Um viajante anônimo perdido na poeira do tempo? Ou alguém que jamais existiu fora do próprio papel? O fascínio se mistura ao desconforto. É como lidar com uma interface enigmática que responde aos seus comandos, mas sem manual de instruções. Você sente que a cada repetição do símbolo, algo no ambiente se reorganiza. E não é só impressão. Quando volta a olhar para o livro, percebe que uma das páginas que deveria estar em branco agora contém um traço adicional. Uma linha curva que antes não estava ali, completando um círculo. O manuscrito acaba de se modificar diante de seus olhos. Você recua. O coração bate acelerado, mas não de medo absoluto. É uma mistura de terror e fascínio. Aquela sensação de quando você descobre um easter egg escondido em um jogo, mas multiplicado por séculos de silêncio. A ironia surge de novo, quase como um alívio nervoso. Talvez você seja o primeiro usuário beta, em séculos, a interagir com esse software em formato de livro. Só que aqui não há atualizações de segurança. Você fecha os olhos por um instante, tentando se acalmar. O símbolo continua queimando na sua mente, repetido como um pulso invisível. Quando respira fundo e abre novamente o manuscrito, percebe que não há volta. Você já foi aceito pelo padrão e agora faz parte da sequência. O corredor de mistério se aprofunda. Você gira lentamente mais algumas páginas e as imagens começam a ganhar um protagonismo estranho. As letras continuam lá, desafiando qualquer tentativa de leitura, mas o que prende sua atenção são as plantas desenhadas. Cada folha, cada flor, cada caule parece obedecer a um design meticuloso,
como se alguém tivesse passado horas observando espécimes que, na verdade, jamais existiram. O primeiro desenho mostra uma árvore de raízes expostas, mas as raízes não mergulham no solo. Elas se erguem em direção ao céu, como braços tentando se libertar. O tronco é fino, quase translúcido, e dá a impressão de que dentro dele corre um líquido luminescente. Você não reconhece nada parecido na botânica conhecida. É como se fosse um organismo criado em laboratório, só que este manuscrito é anterior a qualquer conceito de ciência moderna. Virando a página, você encontra flores azuis com pétalas sobrepostas em forma de espiral. No centro de cada flor, há uma esfera negra, semelhante a um olho. Quanto mais você olha, mais tem a impressão de que essas esferas piscam. É o tipo de detalhe que você descarta de imediato, rindo de si mesmo, mas que volta a incomodar segundos depois, quando a imagem permanece vívida, como um resíduo colado à retina. Você lembra de histórias de botânicos que coletaram plantas que depois desapareceram sem deixar vestígios. Há relatos de expedições no século XIX, em que espécies catalogadas nunca mais foram encontradas. O manuscrito parece reunir todas essas criaturas improváveis num herbário impossível. E, no entanto, há familiaridade. Você se recorda de um sonho recorrente da infância. Caminhar por um jardim onde as flores se abrem apenas à noite, revelando cores que não existem na paleta humana. Ao ver essas ilustrações, tem a sensação desconfortável de estar folheando páginas que retratam seu próprio inconsciente. Um detalhe excêntrico prende sua atenção. Algumas raízes desenhadas se enrolam em torno de figuras humanas minúsculas, como se as plantas nutridas pelo manuscrito se alimentassem não da terra, mas das pessoas. As pequenas figuras parecem sorrir, o que só aumenta a estranheza. Você pensa em tradições antigas em que certas plantas eram vistas como pontes para outros mundos. O lótus, no Egito, associado ao renascimento. O cipreste, entre os gregos, ligado ao submundo. Aqui, porém, as plantas não representam símbolos. Elas são entidades próprias, com anatomia e comportamento registrados de maneira quase científica. Você toca uma das páginas, e o papel tem textura úmida, como se absorvesse o ar ao redor. Um leve aroma amargo escapa do ponto em que seus dedos descansam. Você se afasta, surpreso. Será ilusão ou o livro realmente exala perfumes escondidos? A ideia é absurda, mas não mais absurda do que tudo o que já viu até agora. A ironia bate forte. Você sempre foi do tipo que mata até cacto por esquecimento de rega, e agora está diante de um jardim inteiro que insiste em florescer dentro de um livro. Enquanto pensa nisso, algo mais se revela. Os desenhos não estão isolados. Em algumas páginas, linhas sutis conectam as plantas a círculos e diagramas estranhos, como se fossem partes de um sistema maior. É como ver mapas astrais, misturados a estudos de botânica, plantas conectadas a estrelas, flores ligadas a ciclos lunares. De repente, você se lembra de que certos alquimistas medievais acreditavam que cada erva possuía uma estrela regente, uma influência cósmica que determinava suas propriedades. Talvez o manuscrito esteja tentando unir ciência e magia em um mesmo código. Você respira fundo, tentando organizar o pensamento. Se essas plantas nunca existiram, por que parecem tão reais? E se já existiram, onde foram parar? O livro não dá respostas, apenas multiplica as perguntas. Seu olhar retorna à página da árvore invertida, aquela cujas raízes se erguem para o céu. Agora você percebe algo que havia ignorado. No topo da raiz mais longa, há uma pequena inscrição. É o mesmo símbolo repetido que você havia visto antes, o peixe-lua. Aqui, no entanto, ele parece servir de fruto, uma marca que floresce da árvore impossível. Você fecha os olhos e imagina como seria estar nesse jardim. A sensação é tão vívida que quase consegue ouvir o farfalhar das folhas.
mas junto ao som suave há outro, mais inquietante. Um zumbido grave, como se viesse de dentro do papel. Assustado, você fecha o livro por um instante. O silêncio retorna, pesado e denso. Mas o zumbido parece ecoar na sua cabeça, mesmo sem a página aberta. É aí que você percebe algo ainda mais estranho. Sua memória começa a se misturar. Ao olhar para as plantas, você tem a sensação de reconhecê-las de um passeio recente, embora saiba que isso não é possível. Um trevo com 5 folhas que você achou entre pedras. Uma trepadeira azul que viu em um muro. Mas nunca existiram, não é? A dúvida se instala. Será que o manuscrito está implantando lembranças falsas? Ou será que está reativando memórias que sempre estiveram adormecidas em você? Você ri baixinho, nervoso. Afinal, não é todo dia que um livro faz jardinagem na sua mente. E ainda assim a sensação de atração aumenta. Cada planta parece esconder uma função, um segredo. O livro não é apenas um catálogo de espécies inexistentes. É um manual de algo que ainda não se revelou por completo. Você passa a mão pela capa fechada e sente o couro aquecido, como se tivesse absorvido o calor das ilustrações. Um calor estranho, pulsante. Você sabe que ainda não viu nada. E que o próximo passo pode ser ainda mais profundo. Você decide abrir o manuscrito em outra parte, afastando-se por um momento da estranheza das plantas. As páginas agora revelam formas diferentes, mais geométricas. Em vez de folhas e flores impossíveis, você encontra diagramas fluidos, linhas que se entrelaçam como rios em movimento. À primeira vista parecem mapas, mas quanto mais olha, mais percebe que algo está errado. Os cursos de água se cruzam em ângulos impossíveis, correndo contra a gravidade, subindo em direção a montanhas e depois descendo sem nunca chegar a um mar. Em uma das páginas, um rio atravessa o que parece ser uma muralha, sem interrupção, como se a pedra não tivesse densidade alguma. Em outra, a água sobe em espiral e termina em um ponto que parece o centro de uma estrela. Você passa os dedos pelo desenho, acompanhando a linha de um desses rios impossíveis. O toque desperta uma sensação estranha. O traço não é completamente plano. É como se tivesse sido gravado em relevo, de forma sutil, criando uma textura que a visão não captura, mas a pele reconhece. E aí, sua mente conecta a ideia inevitável. E se esses mapas não forem metáforas, mas registros de lugares reais? Lugares que não se encaixam na geografia conhecida, mas que podem existir em algum outro plano, ou em algum tempo futuro. Você lembra de histórias de cidades e terras que sumiram da cartografia oficial, mas que ainda resistem em lendas? A Atlântida, por exemplo, tantas vezes citada como mito, mas com relatos de filósofos gregos que juravam ser história verdadeira. Também pensa em I-Brasil, uma ilha fantasma que aparecia em mapas náuticos do século XVI, ao largo da Irlanda, mas que ninguém jamais encontrou. O manuscrito parece brincar com essa mesma ambiguidade, desenhar lugares que só existem quando olhados através dele. Ao virar a página, encontra um diagrama ainda mais desconcertante. Círculos concêntricos conectados por rios que se encontram no centro, formando algo parecido com um labirinto líquido. O padrão lembra descrições medievais da própria Atlântida, mas aqui a água corre em direções múltiplas, como se desafiasse a noção de gravidade. Você sorri, quase com ironia. Afinal, é difícil não pensar que o autor do manuscrito estava inventando o Google Maps em versão mágica, séculos antes da existência de satélites. Só que aqui não há rotas de carro ou alertas de trânsito. Apenas corredores de água que levam a destinos invisíveis. Um detalhe excêntrico chama sua atenção. Em alguns dos mapas, pequenas figuras humanas parecem boiar nos rios, deitadas em posições estranhas, como se estivessem adormecidas. Nenhuma delas mostra sinais de luta ou de medo. É como se a água fosse não um meio de afogamento, mas de transporte. Você toca novamente uma dessas linhas em relevo e, por um instante,
Sente o som de água corrente, mesmo sabendo que não há nenhum rio na biblioteca. O barulho é suave, quase um sussurro. Você se afasta rápido, como se tivesse encostado em algo vivo. O desconforto cresce quando percebe que, ao olhar fixamente para os diagramas, sua visão começa a distorcer. As linhas parecem se mover. Os rios começam a escorrer pela página, formando pequenas ondas que você sabe não estão ali. É como olhar por muito tempo para uma tela com imagens animadas até acreditar que realmente se mexem. Só que aqui não há truque digital. O movimento está acontecendo no papel. Você fecha os olhos por um instante e o efeito desaparece. Quando abre de novo, as linhas estão imóveis, mas a memória do fluxo permanece. Talvez, pensa você, esses mapas não sejam para serem vistos, mas para serem ativados. A ideia ressoa estranhamente quando você lembra de um mistério antigo. O mapa de Piri Reis, desenhado em 1513 por um almirante otomano. Um documento real que mostrava partes da América do Sul e da Antártida com precisão impossível para a época, como se tivesse sido feito com base em mapas muito mais antigos. A ciência moderna ainda discute suas origens. Ao olhar para os rios do manuscrito, você sente a mesma insolência do impossível. Cartografias que não deveriam existir, mas que estão diante de você. Você ri de nervoso. O manuscrito parece zombar da lógica, não oferece uma chave clara, apenas mais perguntas, e de forma quase cruel, oferece a você a sensação de que a resposta está sempre a uma página de distância. Voltando ao diagrama central, você nota algo novo. No ponto em que os rios convergem, há o símbolo familiar, o peixe-lua, aquele que já se repetia no texto. Aqui, ele parece uma bússola improvisada, apontando para uma direção. Mas não para o norte, para baixo. O símbolo indica o centro da página, como se o verdadeiro destino não fosse horizontal, mas vertical. Você passa os dedos sobre o sinal e sente uma vibração mínima, quase imperceptível. O couro da capa vibra em resposta, como se o livro inteiro fosse atravessado por uma corrente invisível. E então você entende algo. Talvez não sejam mapas de rios. Talvez sejam rotas de passagem. Corredores que conectam não terras, mas estados de consciência. Lugares que só podem ser visitados por quem decifra a lógica líquida do livro. Você fecha o manuscrito por um instante, tentando acalmar a mente. O silêncio da biblioteca é quebrado apenas pelo ranger de madeira no teto. Mas a sensação permanece. Você acabou de encontrar uma entrada para algo que não cabe na geografia conhecida. E agora a pergunta se impõe. Se esses mapas levam a lugares que não existem no mundo físico, para onde eles estão tentando te guiar? Você continua a folhear o manuscrito, tentando afastar da mente as imagens dos rios que pareciam fluir no papel. As páginas seguintes mudam novamente de tom. Agora, entre os desenhos e símbolos, surgem palavras minúsculas escritas nas margens. São diferentes da caligrafia central, mais rápidas, mais nervosas, como anotações feitas às pressas. À primeira vista, parecem apenas rabiscos aleatórios, mas olhando de perto percebe-se que não são marcas recentes. A tinta está envelhecida, desbotada, às vezes até borrada pelo tempo. Mas a sensação é inconfundível. Várias mãos, em épocas diferentes, escreveram suas próprias observações nas bordas do manuscrito. Você sente um arrepio. É como se não fosse o primeiro leitor. Na verdade, como se ninguém tivesse conseguido passar por ele sem deixar um rastro, um testemunho silencioso. Algumas dessas notas são escritas em latim, outras em alfabetos desconhecidos. Uma delas parece quase moderna, lembrando a caligrafia de cadernos escolares do início do século XX. Você se inclina mais perto e lê algo que soa como non respondet, não responde. Outra, mais à frente, apenas repete 3 vezes a mesma palavra, fugit. A sensação é de estar bisbilhotando conversas de pessoas que já não existem.
vozes que ecoam pelas bordas, como se o livro fosse um fórum atemporal. Você se lembra de um detalhe histórico intrigante. Em vários manuscritos medievais, monges copistas deixavam pequenas anotações pessoais, às vezes reclamando do frio do mosteiro, da dificuldade em decifrar o texto ou até do tédio. Mas aqui, as notas não são queixas mundanas. São mensagens de quem parece estar tentando se comunicar diretamente com você. Um detalhe excêntrico chama sua atenção. Em uma das margens, alguém desenhou um rosto sorridente. Simples, com 2 pontos e uma curva. O equivalente medieval de um emoticon, talvez? A visão é quase cômica, e por um segundo você sente vontade de rir. Mas o riso morre rápido quando percebe que o rosto sorridente se repete em outras margens, com pequenas variações, como se estivesse te observando de vários ângulos. A ironia não escapa. Até em um manuscrito que desafia séculos de estudos, sempre há espaço para um rabisco que parece um emoji ancestral. Mas, ao mesmo tempo, há algo perturbador nesse sorriso persistente. Enquanto percorre as notas, começa a perceber que algumas não se contentam em comentar o texto central. Algumas se contradizem, como se os leitores do passado estivessem debatendo entre si através do tempo. Um comentário em latim anota erro, e logo ao lado outro, em escrita diferente, rebate com non est erro. Você se pergunta, será que eles realmente liam uns aos outros, respondendo em épocas diferentes? Você fecha os olhos por um instante, ouvindo o silêncio da biblioteca. Mas é um silêncio que agora parece povoado. Você tem a impressão de que, se escutar com atenção suficiente, conseguirá ouvir murmúrios vindos das próprias páginas. E não é apenas impressão. Quando inclina o ouvido em direção ao manuscrito, o som é quase imperceptível, mas está lá, como o roçar de vozes em uma sala cheia de gente. Não dá para distinguir palavras, apenas o ritmo da fala. Você se afasta imediatamente, o coração acelerado. Para acalmar-se, você se lembra de outro enigma histórico. O Palimpsesto de Arquimedes, um manuscrito que foi raspado e reescrito no século XIII, mas que guardava por baixo textos muito mais antigos, apenas revelados séculos depois com tecnologia moderna. A ideia de camadas sobrepostas de vozes antigas parece agora incrivelmente próxima daquilo que está diante de você. Talvez o manuscrito não apenas contenha um texto, mas várias camadas de leituras, escritas e diálogos enterrados no tempo. Você tenta encontrar um padrão entre as margens, e, de fato, algo começa a se desenhar. Certos símbolos aparecem sempre ao lado das anotações, como se fossem marcadores para iniciar uma conversa. Um deles, um triângulo invertido, repete-se em páginas diferentes, sempre ladeado por comentários de naturezas distintas. Você pega novamente seu caderno moderno e anota esse detalhe. Conforme escreve, a estranha sensação retorna. Você não está apenas registrando, mas participando. Como se, ao copiar aquele triângulo, estivesse enviando sua própria mensagem para as margens invisíveis do manuscrito. E então, como se fosse resposta, você vê algo. No canto de uma página, onde antes havia apenas uma mancha desbotada, agora há uma palavra clara, nítida, recém-formada. Você arregala os olhos. Aspice. Olhe. Você larga a caneta de susto. O livro acaba de responder. O silêncio da sala parece vibrar em torno de você. Por um instante, sente como se várias presenças se inclinassem para mais perto, observando sua reação. A ironia se infiltra de novo, involuntária. Você nunca pensou em ser parte de um grupo de discussão que atravessa séculos, mas parece que acabou de ser adicionado a um, sem opção de sair. Você fecha o manuscrito, respirando fundo. O couro quente contra as palmas das mãos parece latejar em sincronia com o seu coração. E a pergunta cresce inevitável. Se as margens são ocupadas por vozes que atravessam o tempo, quem será a próxima voz a escrever?
Você respira fundo, ainda com os dedos apoiados sobre a capa fechada, tentando assimilar a palavra que apareceu diante dos seus olhos. Aspice. Olhe. O manuscrito não parece mais apenas um objeto. Ele reage, responde, quase exige. E como se obedecendo a uma ordem silenciosa, você abre de novo o volume. As páginas agora apresentam algo diferente. Entre os desenhos botânicos e os mapas líquidos, surge a ilustração de um objeto singular. Um artefato de linhas elegantes, um tanto disformes, mas reconhecíveis. É uma espécie de ampulheta alongada, ou talvez uma lâmpada. O curioso é que, em vez de óleo ou fogo, ela parece irradiar luz própria. Pequenos traços dourados se espalham da sua parte central, como se o autor tivesse tentado capturar o brilho em movimento. Você inclina o livro em direção à fraca luz da sala, e por um instante a tinta parece refletir. Uma centelha real, dourada, como se o desenho tivesse sido feito com pigmentos que ainda hoje guardam a capacidade de reluzir. E então vem a memória inevitável. Essa imagem lembra as lâmpadas do templo de Dendera, no Egito. Um relevo famoso mostra figuras segurando algo semelhante a grandes lâmpadas conectadas a cabos. Um enigma que intriga pesquisadores até hoje. Alguns veem apenas símbolos religiosos. Outros suspeitam de tecnologia avançada perdida no tempo. Aqui, no entanto, diante do manuscrito, você sente que não é apenas representação simbólica, é instrução. Um detalhe excêntrico reforça isso. No desenho, pequenas figuras humanas aparecem ao redor da lâmpada, mas em vez de adorá-la, parecem usá-la para iluminar pergaminhos e instrumentos. É como uma cena cotidiana, pessoas trabalhando sob a claridade de um objeto que não deveria existir em sua época. Você sorri, nervoso. Sempre que alguém comenta sobre teorias alternativas de tecnologias antigas, você costumava achar exagero, quase piada. E agora, está diante de uma lâmpada impossível, registrada em um livro que não obedece a nenhuma cronologia. A ironia a atravessa como um alívio amargo. Talvez a humanidade sempre tenha atualizado suas invenções, mas nunca tenha inventado nada realmente novo. Você toca o contorno do objeto desenhado e mais uma vez a textura não é lisa. O traço é profundo, como se o autor tivesse pressionado a pena com mais força. É como se quisesse garantir que essa imagem jamais desaparecesse. Uma sensação estranha invade você. Não é apenas um desenho, é um diagrama. Setas, linhas finas, conexões partem do corpo da lâmpada para símbolos próximos. Você reconhece o peixe-lua ali, de novo, como se fosse parte de um circuito. De repente, uma memória involuntária. Certa vez em um museu, você viu a bateria de Bagdá, um vaso de barro datado de 2000 anos atrás, que alguns acreditam ser uma forma primitiva de célula elétrica. A imagem dessa relíquia ressurge na mente ao olhar para a lâmpada do manuscrito. Talvez não seja coincidência. Talvez o livro esteja registrando uma cadeia inteira de objetos que não deveriam existir. Você se afasta um pouco, sentindo a estranha claridade da ilustração brilhar mais forte. Será imaginação? A sala parece iluminada por um tom mais dourado, como se a lâmpada do desenho estivesse ligada. E é nesse momento que você percebe algo ainda mais desconcertante. No canto da página, em letras minúsculas, há uma anotação marginal. Não é latim nem qualquer idioma que reconheça, mas uma palavra se destaca, como se fosse familiar. Lux, luz. O livro não apenas mostra, mas nomeia. E nomear é conceder existência. Você fecha os olhos, sentindo o coração bater forte. Parte de você quer fechar o manuscrito de vez, devolvê-lo à estante e sair correndo. Mas outra parte, a mais insistente, quer decifrar até o fim. Porque se há uma lâmpada ali, talvez haja outras coisas. Talvez o livro seja um inventário de um conhecimento que a história apagou. A ironia atravessa outra vez. Você, que mal entende de circuitos modernos,
Agora se vê diante de um manual de engenharia ancestral, como se tivesse feito download de um aplicativo que nem seu dispositivo suporta. A sensação aumenta quando você vira a página. Agora há outro diagrama, uma espécie de caixa metálica com linhas sinuosas, como serpentes entrelaçadas, conectadas ao mesmo símbolo da lâmpada. É como se o manuscrito mostrasse um sistema. Não apenas o objeto, mas sua fonte, sua energia, sua função. A ideia é desconfortável, mas irresistível. Será que o livro está tentando ensinar? Você toca de novo a margem e sente o calor do couro vibrar em sua pele. O manuscrito pulsa como se estivesse satisfeito, como se tivesse captado sua atenção e estivesse pronto para revelar a próxima camada. Mas no fundo você já sabe, essa lâmpada não é apenas um desenho curioso, é um convite, e aceitando ou não, você já acendeu sua própria escuridão. O frio da sala aumenta, mas o manuscrito continua morno em suas mãos, como se guardasse o calor de uma forja invisível. Você vira mais algumas páginas e percebe que o ritmo das ilustrações mudou outra vez. Os desenhos agora se tornam mais arquitetônicos, quase como plantas baixas de construções. Corredores, colunas, arcos que parecem descrições de claustros ou bibliotecas. Em uma dessas páginas, algo prende seu olhar. O desenho de um edifício isolado no topo de uma montanha, cercado por nuvens estilizadas. A estrutura parece ser um mosteiro, com torres e janelas estreitas. Mas a estranheza não está na arquitetura em si, e sim no fato de que as paredes estão cobertas de símbolos idênticos aos que você tem visto no manuscrito. É como se o prédio inteiro fosse uma extensão do livro. Na margem, uma anotação curta, quase ilegível. Apenas 2 palavras. Monasterium Occultum. O mosteiro oculto. Você sente um arrepio percorrer a espinha. Até aqui, tudo parecia metafórico, como se o manuscrito descrevesse mundos impossíveis. Mas agora há uma referência concreta, palpável. Um lugar que poderia ter existido. E sua memória desperta. Você já leu rumores sobre mosteiros que desapareceram dos registros históricos. Alguns na Transilvânia, outros nos Alpes. Há histórias de comunidades monásticas que teriam sido apagadas da memória coletiva, como se jamais tivessem existido. Coincidência? Ou este manuscrito é a única prova de que ao menos um deles foi real? Você se aproxima da ilustração, tentando identificar detalhes. A fachada mostra símbolos repetidos e um deles é inconfundível. O peixe-lua, gravado acima da porta principal. O mesmo sinal que pulsa por todas as páginas. A entrada do mosteiro parece ser uma extensão direta da escrita do livro. Um detalhe excêntrico chama sua atenção. Entre as figuras humanas representadas na cena, uma delas está olhando diretamente para fora da página. Os olhos parecem acompanhar os seus, como se o desenhista tivesse querido quebrar a 4ª parede. Um monge, com a cabeça raspada, mas com expressão irônica, quase zombeteira. Você sorri nervoso. Até em meio a tanto mistério, o livro parece reservar espaço para uma piada sutil. Um monge medieval no meio de um desenho sério, encarando você como se soubesse que séculos depois alguém estaria olhando. A ideia do mosteiro começa a se fixar em sua mente. Você imagina corredores silenciosos, cheios de manuscritos como este, protegidos de olhos curiosos. E se o volume que você segura foi apenas um dos que escaparam daquele lugar? A lembrança de uma história retorna. Em Portugal, há registros de uma biblioteca inacessível de um convento, cujas portas teriam sido lacradas para sempre durante o século XVIII. Muitos acreditavam que livros, perigosos demais, estavam escondidos ali. O que aconteceria se o manuscrito em suas mãos fosse parte de um acervo semelhante, mas de um mosteiro ainda mais remoto e esquecido? Você folheia mais uma vez e encontra outro desenho. Um mapa rudimentar de montanhas, com linhas que convergem para um ponto marcado por um círculo. Não há nomes de cidades, apenas curvas e símbolos. O círculo,
está acompanhado da mesma palavra que viu antes: ocultum. Você sente o coração acelerar. Até aqui, o livro parecia dançar entre ficção e impossibilidade. Agora, oferece coordenadas. A mente racional protesta. Não pode ser. É apenas uma coincidência de formas. Mas outra parte de você, mais íntima, mais instintiva, sussurra que não. Que isso é de fato um mapa. Você fecha os olhos por um momento e uma imagem mental surge. Um mosteiro solitário, enterrado no esquecimento das montanhas. Um lugar onde monges guardaram livros que jamais poderiam ser copiados. Onde talvez esse manuscrito tivesse sido apenas mais um entre muitos. O silêncio da biblioteca onde você está se torna sufocante. Você tem a impressão de ouvir passos. Não os seus, mas de alguém caminhando lentamente por trás das estantes. O som desaparece rápido, como se nunca tivesse acontecido, mas o desconforto permanece. A ironia aparece de novo, quase automática. Você sempre quis viajar, explorar destinos fora do comum, mas não imaginava que a próxima parada turística poderia ser um mosteiro inexistente que te chama de dentro de um livro. Você volta à ilustração. O monge que encara o leitor parece sorrir mais do que antes. Você pisca, mas o traço não muda. Ainda assim, a sensação é de que ele aguarda, paciente, como se fosse um convite. Você sabe o que isso significa. O manuscrito não quer apenas ser lido, ele quer ser seguido. Você permanece olhando para o desenho do mosteiro por tempo demais. As linhas parecem ondular levemente, como se respirassem sob a fraca iluminação da biblioteca. Então, quase sem perceber, você vira mais uma página. O que encontra ali é diferente de tudo que veio antes. Não são plantas impossíveis, nem diagramas de máquinas. São céus. Grandes círculos, pontilhados por pequenos pontos pretos e dourados, ocupam páginas inteiras. Alguns desses pontos estão conectados por linhas finas, lembrando constelações. Mas, ao observá-las, você se dá conta. Nenhuma delas corresponde às que você conhece. Não há Órion, não há Cruzeiro do Sul, não há Ursa Maior. São padrões estranhos, deslocados, familiares apenas na sensação de que deveriam existir em algum lugar. Você se aproxima, intrigado. Em uma das páginas, um desenho central destaca 7 estrelas alinhadas em arco. Ao lado, pequenos símbolos, talvez datas ou ciclos. Você não reconhece nada, até que se lembra de algo que leu uma vez. Certas constelações só existiriam no futuro, quando os astros mudassem de posição com o passar dos milênios. A ideia atravessa como um raio. E se essas páginas não representam o céu do passado, mas o céu que ainda virá? Um arrepio percorre seus braços. Você tenta se afastar, mas seus olhos não largam o desenho. É como se você estivesse olhando para um mapa de algo que só poderá ser confirmado por gerações futuras. Um detalhe excêntrico o desconcerta ainda mais. No meio de uma dessas constelações inventadas, um dos pontos é representado como uma estrela sorridente. Literalmente, o autor desenhou olhos e boca em um pontinho dourado, como se quisesse brincar no meio da solenidade cósmica. É um traço infantil, quase debochado, encravado em meio a diagramas que desafiam a compreensão. Você ri baixo, nervoso. A sensação é absurda. No coração de um livro insondável, alguém deixou um emoji do século XV. Mas o riso não dura muito. Quando você olha de novo, percebe que ao lado da estrela sorridente há anotações marginais, desta vez em uma caligrafia diferente das outras que já viu. Letras mais firmes, mais recentes. Você reconhece uma palavra em latim: errantes. Estrelas errantes. Você lembra imediatamente da história dos planetas errantes na astronomia antiga, quando ainda não havia distinção clara entre estrelas fixas e corpos móveis. Mas aqui, o termo parece ganhar um peso maior. Como se esses pontos desenhados não fossem apenas astros, mas entidades que se deslocam por vontade própria.
Você toca o diagrama e sente novamente aquela textura diferente, como se os pontos tivessem sido gravados com mais pressão. É quase como um mapa em relevo. Você fecha os olhos, passando os dedos pelas linhas, e uma imagem involuntária toma forma. Um céu que gira de maneira estranha, estrelas deslizando como peixes em cardume, mudando de posição diante dos seus olhos. Quando abre os olhos, por um instante você tem a impressão de que o teto da biblioteca se dissolveu, revelando o firmamento acima. Mas não é o céu da sua cidade, nem de época alguma que conheça. São constelações deslocadas, cintilando em padrões diferentes. Você pisca e a ilusão desaparece. O teto está lá, intacto. Apenas a imaginação ou o manuscrito mostrou um reflexo do que guarda. Você se lembra de algo curioso. Existe um mito no interior da Itália sobre monges que, à noite, desenhavam estrelas inexistentes em pergaminhos, acreditando que elas eram sinais de mundos que ainda nasceriam. Muitos chamavam isso de delírio, outros de profecia. E agora, diante desse livro, você começa a se perguntar: delírio de quem? Profecia de quê? A ironia surge como um respiro. Você nunca conseguiu decorar as constelações reais, e agora um livro espera que você interprete as imaginárias. Como se não bastasse confundir o que é o céu, ele decide confundir também o que será. De repente, algo muda em sua percepção. Você sente que não está apenas olhando para estrelas desenhadas. Você está sendo olhado de volta. O peso invisível de inúmeros pontos dourados pousa sobre sua pele, como se cada constelação fosse um olho fixo em você. E na parte inferior da página, uma nova palavra aparece, em caligrafia mais discreta. Specta. Observe. Você fecha o livro por reflexo, o coração acelerado. Mas já é tarde demais. A sensação permanece. Não importa se os olhos das estrelas eram tinta ou imaginação. Você sente que algo, em algum lugar, continua observando. O livro está fechado em suas mãos, mas você percebe que isso não muda nada. As páginas parecem respirar lá dentro, como se o papel fosse pele e a tinta fosse sangue. O silêncio da biblioteca pesa. Você se convence de que é apenas sua imaginação, até que algo inesperado acontece. No canto da mesa, onde antes havia apenas o manuscrito, você vê uma folha solta, pura, limpa, diferente do resto. Você sabe que não estava ali. Tem certeza. O coração bate mais rápido. Você estende a mão, mas hesita, como se a folha fosse uma armadilha. O toque é fresco, diferente do calor que emanava das páginas antigas. No centro dela, linhas começam a surgir lentamente, como se a tinta fosse invisível e apenas agora se revelasse ao ar. Você observa, atônito, uma caligrafia se formar diante de seus olhos. O traço é firme, sem hesitação, como se uma mão invisível estivesse escrevendo naquele instante. O texto não se parece com nenhuma língua que você conheça, mas os símbolos são inconfundíveis, a mesma escrita do manuscrito. Só que há uma diferença. Ao contrário do livro, que parece fechado em seu próprio código, esses sinais formam algo quase compreensível. Você reconhece padrões. Algumas letras se aproximam perigosamente de palavras conhecidas. E entre elas, uma salta clara, nítida, impossível de ignorar. Nocte, noite. Você prende a respiração. É como se o manuscrito tivesse escolhido essa palavra especificamente para você, como um convite ou aviso. A folha ainda está úmida. O cheiro da tinta fresca invade suas narinas. Você olha em volta. Nada se move. Nenhuma janela aberta, nenhuma corrente de ar que pudesse explicar como aquele papel chegou até ali. Então você se lembra de uma história estranha. Em algumas bibliotecas antigas, os monges relatavam que certos livros produziam páginas extras. Manuscritos que nunca permaneciam iguais, como se fossem organismos vivos, sempre crescendo. Claro, isso era tratado como superstição. Mas agora,
Agora você tem uma prova diante dos olhos. Você sorri nervoso. Ótimo! Como se não bastasse um livro indecifrável, agora tenho um livro que se escreve sozinho. Mas a ironia dura pouco. Quando você coloca a folha solta ao lado do manuscrito, ela parece se encaixar naturalmente, como se fosse mais um capítulo. As margens, o tom do papel, a textura, tudo corresponde. Você a gira, tenta iluminá-la de ângulos diferentes, mas não há dúvidas, é parte legítima do conjunto. E então, um pensamento perigoso surge. Se uma página nova foi entregue a você agora, quem garante que não outras aparecerão? Quem garante que não há alguém ou algo, adicionando capítulos conforme você lê? O desconforto aumenta. Você sente um arrepio e, de repente, nota algo no vidro escuro da janela ao seu lado. Seu reflexo não está sozinho. Atrás de você, por um instante, há uma silhueta. Uma figura alta, imóvel, como se observasse em silêncio. Você gira rápido, mas não há ninguém. Apenas as estantes e a penumbra. O reflexo já desapareceu, mas o gelo nas suas costas permanece. Você se convence a não olhar para a janela novamente. Volta à folha solta. Agora, além da palavra note, outras linhas começam a brilhar levemente, como se fossem escritas com tinta fosforescente. Entre elas, uma frase curta. Nocte venit. Na noite, ele vem. Você sente o estômago revirar. A quem o manuscrito se refere? Ao visitante noturno que você pensou ver no reflexo? Ou seria apenas uma coincidência cruel, fruto da sua mente cansada? Uma lembrança desconfortável surge. Certas tradições falam de livros guardiões, que só revelam trechos novos à noite, como se o escuro fosse necessário para sua leitura completa. Talvez seja isso. Talvez você esteja apenas testemunhando o que muitos monges já temiam. Mas há algo ainda mais estranho. A folha está úmida, como se tivesse sido colocada ali há poucos minutos. Isso significa que alguém precisou deixá-la. Você fecha os olhos, tentando acalmar a respiração. O visitante noturno não é apenas uma figura literária. É uma presença que age quando você está distraído. Talvez não seja ele quem escreve. Talvez apenas coloque no livro aquilo que já estava destinado a aparecer. E agora, ao segurar a folha nova entre os dedos, você tem a sensação perturbadora de que ela foi escrita não para você, mas sobre você. Você segura a folha nova por tempo demais, até sentir que o papel parece mais quente do que deveria. Com um gesto rápido, você a devolve ao manuscrito, como quem guarda algo vivo dentro de uma gaiola. O som seco da lombada se fechando ecoa na sala, e por um instante, o silêncio pesa tanto que você consegue ouvir seu próprio sangue batendo no ouvido. Quando respira fundo e decide voltar às páginas, o livro parece obedecer sozinho, abrindo-se em uma nova seção. Não há estrelas nem plantas impossíveis. Há desenhos arquitetônicos, torres, arcos, estruturas geométricas que se entrelaçam em espirais. Você primeiro pensa em castelos medievais, mas percebe logo que não se trata disso. Não são fortalezas, são cidades. O traço é detalhado, mas algo o incomoda. Metade das construções está abaixo de uma linha sinuosa, azulada. O que deveria ser chão parece água. Você se aproxima, confuso. Os prédios, as ruas, as escadarias, tudo está submerso. É como se o autor tivesse desenhado cidades inteiras afogadas sob mares invisíveis. A primeira que chama sua atenção parece lembrar certas descrições de Atlântida, mas há diferenças marcantes. O desenho mostra um grande círculo central, cercado por muralhas concêntricas. Só que em vez de portos e canais, como narravam os filósofos gregos, você vê algo parecido com cúpulas de vidro, como se tentassem proteger o que restava das construções contra a pressão das águas. Você sorri de nervoso. Ótimo. O manuscrito agora decidiu brincar de urbanista submarino. Mas não consegue desviar os olhos. Em outra página, a cidade submersa parece mais real. Há figuras pequenas,
como pessoas, caminhando entre colunas inundadas. Algumas seguram tochas que brilham mesmo debaixo d'água. O detalhe é perturbador demais para ser coincidência. Você lembra de algo lido em uma notícia arqueológica: ruínas encontradas no Japão, perto de Yonaguni, onde blocos de pedra gigantes lembravam escadarias e templos afogados. Muitos discutem se são formações naturais ou obras humanas perdidas no tempo. Agora, olhando essas páginas, a dúvida parece desnecessária. O manuscrito está convencido. As cidades existiram e ainda existem, escondidas nas profundezas. Um detalhe excêntrico chama sua atenção e quebra por um instante a tensão. Em um dos desenhos submersos, entre colunas arruinadas, alguém rabiscou um peixe com expressão mal-humorada, como se estivesse entediado de morar ali. O contraste é absurdo. Séculos de mistério, profecias e enigmas, e no meio disso, alguém desenhou uma caricatura de peixe rabugento. Você quase ri, mas o riso não sai. A estranheza só cresce. Enquanto folheia, percebe algo ainda mais inquietante. Uma das cidades submersas está marcada com símbolos que já viu antes, lá na página das constelações. São os mesmos pontos em arco, as mesmas linhas interligadas, como se o céu e o fundo do mar fossem reflexos um do outro. Você passa o dedo devagar sobre esses símbolos e sente de novo aquela textura em relevo. O papel vibra levemente, como se reagisse ao toque. É nesse instante que você tem a sensação clara de estar sendo levado para dentro. Não no sentido figurado. Sua visão escurece por um momento e, quando volta, você não está mais na biblioteca. Está diante de uma praça submersa. O silêncio é líquido, denso. Estruturas colossais erguem-se ao seu redor, cobertas de algas e corais luminosos. Você tenta respirar, mas não sente falta de ar. Como se o lugar aceitasse sua presença sem necessidade de oxigênio. Peixes dourados passam devagar, como guardiões silenciosos, e em meio às colunas, uma inscrição brilha com a mesma caligrafia do manuscrito. Você a reconhece, sem saber como. Requiescit ubi nemo. Descansa onde ninguém descansa. Um arrepio percorre sua espinha. E então, tão rápido quanto começou, a visão se desfaz. Você está de volta à biblioteca, a mão ainda pousada sobre a página. As luzes parecem mais fracas agora, como se parte de você tivesse ficado no fundo daquela cidade impossível. Você fecha o livro de novo, o coração acelerado. Mas a sensação não desaparece. É como se gotas de água ainda escorressem por sua pele, como se tivesse trazido o oceano inteiro de volta com você. E lá fora, no silêncio da noite, você jura ouvir o eco de sinos submersos. Você já não confia na linearidade do tempo. O manuscrito parece manipular não apenas símbolos, mas também sua percepção. Quando abre o volume novamente, sente que a página não é apenas papel, mas uma superfície reflexiva. No início, acredita que se trata apenas de ilustrações com tintas mais escuras, mas conforme aproxima o rosto, o que vê não é o desenho de uma figura ou a repetição de símbolos cifrados. É a si mesmo. Seu reflexo está lá, porém distorcido. A cabeça levemente maior, os olhos mais fundos, como se o papel guardasse uma versão de você que já viveu, ou que ainda vai viver. A sensação não melhora quando percebe que o reflexo não imita seus gestos. Você levanta a mão e o outro você demora 2 segundos a repetir. Uma defasagem pequena, mas suficiente para congelar o sangue. Ao redor da imagem, as letras do manuscrito começam a rearranjar-se em curvas sinuosas, moldando-se como um espelho líquido. Não é mais um texto fixo. As palavras estão se adaptando ao seu olhar, como se quisessem responder ao que você sente. Você lembra de relatos antigos sobre livros que leem o leitor, ajustando seus significados à mente de quem os abre. A ideia soa como metáfora poética. Mas aqui,
Agora é literal. O texto está reagindo à sua presença. O reflexo se inclina para a frente e a defasagem aumenta. Ele sussurra algo que você não ouve, apenas sente, como se as palavras ecoassem direto nos ossos. A caligrafia, ao redor, acompanha o movimento. Curvas e símbolos giram até formarem uma frase quase compreensível. Quod legis, te legit. O que você lê, lê você. Você engole seco. A folha parece vibrar e o reflexo sorri com uma expressão que não reconhece como sua. É um sorriso ligeiramente torto, quase zombeteiro. E então, como se não bastasse, as letras começam a formar lembranças. Primeiro, pequenas imagens. Uma bicicleta vermelha de infância, o cheiro de café da casa da sua avó, a sombra de um corredor da escola que você nunca mais quis revisitar. Nada disso poderia estar em um manuscrito medieval. Mas ali está. Você recua. Quase fecha o livro. Quase. Porque a curiosidade ainda é mais forte que o medo. Volta a olhar e vê uma cena ainda mais íntima. Algo que nunca contou a ninguém. Um segredo bobo, de certo modo, mas só seu. E ali está, escrito em caligrafia rebuscada, como se tivesse sido traduzido para o idioma impossível do manuscrito. A ironia vem como uma defesa. Ótimo! Agora tenho um diário íntimo escrito por um monstro de papel. Mas a ironia não dura. Quanto mais você olha, mais percebe que o livro não apenas reflete memórias. Ele parece sondar pensamentos futuros, como se testasse possibilidades. O reflexo move-se sem esperar você. Sorri antes que você pense em sorrir. Você pensa em fechá-lo de vez, mas sente algo diferente. Não é apenas o medo de ser lido. É o medo de o livro escrever você de novo, acrescentando detalhes falsos à sua própria vida. E se já o fez? E se algumas das suas lembranças não fossem suas? Você fecha os olhos e tenta se lembrar de um momento aleatório da infância, uma lembrança qualquer, só para verificar se ela ainda lhe pertence. Mas quando a imagem surge, você brincando sob uma chuva leve, ela vem acompanhada da caligrafia do manuscrito, como se o livro tivesse colado sua marca dentro de você. E nesse instante, a dúvida se instala. Quem é o verdadeiro autor da sua história? Você abre os olhos devagar, o reflexo já não sorri, apenas observa. E na margem inferior da página surge um rabisco curto, feito em letra diferente, como se alguém tivesse deixado uma anotação clandestina séculos atrás. Nunca acredite que o texto é estático. Você se afasta da mesa, mas o reflexo, no papel, não. Ele continua ali, acompanhando seus passos para fora do campo de visão. E você sabe, mesmo sem olhar de novo, que agora é o livro quem está lendo cada gesto seu. Você já perdeu a conta de quantas vezes jurou não abrir o manuscrito novamente, mas ele parece chamá-lo, como se o simples silêncio do ambiente fosse apenas a pausa de um narrador invisível esperando que você continue. E você continua. Desta vez, não há desenhos de plantas nem reflexos desconcertantes. O que encontra é um esboço arquitetônico, uma sala retangular, sem portas, sem janelas. Apenas 4 paredes desenhadas com traços firmes, quase matemáticos, e um teto marcado por símbolos circulares. No centro, um quadrado destacado com um X. Você sente que aquilo não é apenas um diagrama, é um mapa. O desconforto se intensifica quando, ao virar a página, encontra o mesmo desenho repetido em escalas diferentes. Primeiro, a sala vista de cima. Depois, lateralmente, como se alguém tivesse tentado reproduzi-la em perspectiva. Até que percebe. A sala não é apenas uma ilustração. É real. As margens estão cheias de anotações e, embora não consiga decifrar todas, alguns fragmentos saltam aos olhos. Palavras latinas, misturadas a símbolos que lembram o mesmo alfabeto impossível já visto antes. E entre elas, uma tradução rudimentar.
Apenas em dias pares, quando o sol repousa. Você se pergunta se está interpretando certo. Dias pares? O sol repousa? Soa como ritual, ou pior, como instrução prática. O manuscrito parece perceber sua hesitação e, pela 100ª vez, decide por você. As páginas seguintes mostram não apenas o diagrama, mas um esboço do caminho até ele. Desenhos estilizados de ruínas, colinas, uma linha de rio, lugares que você já viu, não em sonhos, mas na vida real. Você se lembra de uma viagem recente, uma trilha esquecida atrás de uma igreja em ruínas, onde as pedras antigas pareciam carregar um eco do passado. O manuscrito mostra esse mesmo traçado. Não é coincidência. Engole seco. Talvez fosse possível segui-lo. É de noite quando decide caminhar até lá. A lua está quase cheia e o vento frio parece carregar poeira antiga. O manuscrito está debaixo do braço, pesado como chumbo. As pedras da trilha brilham sob a umidade. O silêncio é tão profundo que cada passo ecoa. Você começa a reconhecer os desenhos. A curva do rio, a sombra da colina, o arco quebrado da igreja caída. Tudo corresponde com precisão perturbadora. E então você encontra uma abertura estreita no chão, escondida sob raízes de árvores. Desce devagar, a lanterna tremendo na mão. O corredor é curto. Ao final, há uma parede lisa, sem portas, sem janelas. Apenas o mesmo espaço retangular visto no desenho. Você segura o livro contra o peito e sussurra para si mesmo. Não pode ser, não pode ser. Mas é. Porque no momento em que a lua se move e a sombra da colina cobre a entrada, a parede à sua frente desaparece como bruma. E você está dentro. A sala é maior do que o desenho indicava. O teto é baixo, sustentado por colunas que parecem pulsar com uma vida mineral. O chão, de pedra fria, tem o mesmo quadrado marcado no centro. Você pisa dentro dele sem pensar e sente uma vibração leve sob os pés, como se algo desperto o recebesse. Nas paredes, símbolos iguais aos do manuscrito brilham em linhas tênues, como se fossem entalhados em um material que reflete luz própria. Você reconhece um deles, o mesmo círculo estrelado visto nas páginas anteriores. Outro lembra uma planta impossível. É como se o livro tivesse despejado parte de si naquele espaço. E então, a ironia o atravessa como um raio. Ótimo! Entrei num quarto sem porta e descobri que até o manuscrito tem um showroom. Mas o riso nervoso não dura. No canto mais escuro da sala, há algo que não estava nos desenhos. Uma pequena mesa de pedra, onde repousa um objeto enrolado em tecido. Você se aproxima devagar e toca o pano. Quando o abre, encontra um fragmento solto. Uma folha que parece pertencer ao manuscrito, mas que nunca esteve entre suas páginas. Os desenhos nela retratam a própria sala onde você se encontra. E no rodapé, em letras maiores, uma frase que não precisa de tradução. Você já esteve aqui antes. Seu corpo estremece, o ar fica pesado, e por um instante você acredita ouvir passos atrás de você, mesmo sabendo que entrou sozinho. A sala sem portas o observa paciente, como se tivesse esperado séculos apenas para recebê-lo. Você não sabe se o medo o paralisa ou se é a curiosidade que prende seus pés ao chão, mas não consegue sair da sala. A folha encontrada parece pulsar em sua mão, quente como se tivesse sido recém-escrita. Você olha para o quadrado no centro do piso, marcado com aquele X, e sente a vibração aumentar. É então que percebe. Não está sozinho. Do canto escuro da sala, um som discreto, quase imperceptível, começa a se repetir. Um tic, tic, tic. Compassado, mas não metálico. É como se a própria pedra respirasse em intervalos regulares. Você ilumina com a lanterna e vê, entre duas colunas, uma estrutura que antes parecia apenas parte da parede. Mas não é. É uma máquina. Chamá-la de máquina talvez seja exagero. Não há engrenagens,
Não há peças móveis visíveis. O objeto parece ter sido esculpido em um único bloco, como um grande monólito de pedra cinzenta. Mas sua superfície pulsa levemente, como se sob ela corresse um sangue mineral. Você se aproxima e percebe inscrições gravadas que lembram tanto circuitos modernos quanto símbolos arcanos. Linhas que se cruzam em ângulos impossíveis, formando uma teia de energia silenciosa. E, no entanto, você sente que aquilo funciona. Coloca a mão sobre a superfície. Ela é gelada no primeiro toque, mas rapidamente esquenta, como se reconhecesse sua presença. O ritmo do tic-tic acelera. A ironia surge como uma defesa automática. Ótimo! Descobri o primeiro aparelho elétrico da Idade Média. Aposto que até pega Wi-Fi. Mas o humor se dissolve quando a máquina emite um som mais profundo, quase um suspiro. E então, sem qualquer mecanismo visível, projeta uma imagem no ar. Não é luz comum. É como se fios de fumaça luminosa se erguessem e se organizassem em formas. Primeiro, linhas desconexas. Depois, símbolos familiares do manuscrito. E, por fim, figuras. Você vê mapas flutuando, cidades inteiras desenhadas em perspectiva aérea, algumas reconhecíveis, outras que não deveriam existir. Uma delas está claramente debaixo d'água, prédios de pedra atravessados por algas e cardumes, como se a máquina mostrasse ruínas submersas em tempo real. Mas não é só o passado que ela exibe. Você vê arranha-céus modernos, torres de vidro, antenas e algo ainda mais perturbador: constelações, estrelas que você nunca viu, céus que não pertencem à sua era. A sensação é de que a máquina está misturando épocas, como se não houvesse linha reta no tempo, como se todos os instantes coexistissem em camadas, e você tivesse acabado de arrancar o papel que separava uma da outra. De repente, entre as projeções, surge uma figura humana. Um vulto desenhado de forma rudimentar, como boneco de palito, mas que parece consciente. Ele se move de maneira independente, acena, depois aponta para você. O susto quase o faz tropeçar para trás. Você murmura: "Não, não, isso não é comigo." Mas o vulto insiste, aponta novamente. E então a máquina projeta palavras, em letras que misturam latim, símbolos indecifráveis e, por alguma distorção impossível, pedaços da sua própria caligrafia. Você reconhece o padrão. É o mesmo que viu nas páginas reflexivas do manuscrito. O texto se adaptando ao leitor. Desta vez, porém, a frase é clara o bastante para não restar dúvida. Não saia até compreender. A sala parece encolher ao redor. Você olha para o manuscrito em suas mãos, depois para a folha encontrada na mesa. Ambas brilham levemente, como se a máquina tivesse ativado algo nelas. Você começa a se perguntar se o livro é, de fato, apenas papel, ou se sempre foi uma interface, um painel portátil de uma tecnologia que nunca deveria existir. E enquanto essa ideia se forma, outra imagem se projeta. Você mesmo. Não como reflexo, mas como figura tridimensional, feito de fumaça luminosa, caminhando pela sala. Seu duplo se aproxima da máquina e toca um ponto específico na superfície. O monólito emite um clarão e uma fenda se abre como se fosse uma boca de pedra. Você olha para a projeção, depois para a máquina real. O ponto tocado pelo seu outro eu está bem diante de você. E agora, não há como negar. A sala não é apenas um espaço secreto. Ela é um mecanismo. A máquina silenciosa aguarda, paciente, como se tivesse esperado exatamente por você. O ponto na superfície da máquina brilha suavemente, como um coração prestes a disparar. Você hesita, mas a presença da projeção, aquele duplo translúcido de si mesmo, insiste, repetindo o gesto com paciência inumana. A sala está silenciosa, exceto pelo pulsar grave que parece sair do monólito. Você respira fundo e, com um dedo trêmulo, toca o mesmo lugar. A resposta é imediata. O chão vibra.
As colunas emitem um zumbido baixo e as paredes da sala se iluminam de dentro para fora. Os símbolos gravados começam a girar, como engrenagens invisíveis, até formarem uma espiral que ocupa cada superfície. E então o manuscrito, que ainda segura com força, reage. As páginas se abrem sozinhas, virando com violência como se um vento interno soprasse de dentro do papel. O som ecoa pela sala, misturado ao zumbido crescente da máquina. E lá, no meio do turbilhão, surge um padrão. Frases repetidas, todas iguais, escritas em línguas diferentes. Latim, árabe, grego e idiomas que não existem em nenhum registro conhecido. Mas a estrutura é sempre a mesma. Você estreita os olhos e o texto finalmente se acomoda em algo legível. Não uma tradução completa, mas uma frase clara o suficiente para arrepiar sua pele. A mensagem só vive ao ser invertida. Você não entende de imediato, mas ao olhar para as páginas abertas, percebe algo. O texto não forma sentido algum porque você está olhando na ordem natural. E se não for para ser lido assim? O impulso é quase infantil. Você segura o livro diante do monólito e o vira ao contrário, como se fosse uma criança tentando decifrar um enigma de parque de diversões. O efeito é devastador. As letras se reorganizam diante dos seus olhos. Símbolos que antes eram apenas ruído agora se alinham em frases perfeitas. E a frase que se repete, em páginas diferentes, em estilos de escrita distintos, é sempre a mesma. Não reescreva. Nunca. Você sente um arrepio gelado atravessar a espinha. As páginas que giravam em turbilhão param abruptamente. O silêncio é esmagador. Apenas sua respiração ecoa. Você tenta processar. Não reescreva. Significa o quê? Que o manuscrito deve permanecer intocado? Que qualquer tentativa de traduzi-lo, copiá-lo, interpretá-lo é uma espécie de profanação? A ironia surge quase como defesa. Ótimo! Viajei até uma sala secreta para receber a mesma recomendação que qualquer manual de software dá. Não altere os arquivos originais. Mas a tensão volta quando o monólito projeta novamente seu duplo de fumaça. Desta vez, ele não aponta para você nem para a máquina. Ele aponta para o manuscrito. E a voz surge. Não um som comum, mas um timbre grave que vibra dentro do crânio, como se fosse pensado e não falado. O que é lido, lê você de volta. Você engole seco. A máquina não apenas mostra mensagens invertidas, ela as interpreta, devolvendo o olhar. O duplo de fumaça sorri. É um sorriso vazio, quase mecânico, mas ainda assim humano o bastante para congelar sua alma. Ele abre a boca, mas não sai som. Apenas um eco que se imprime diretamente na sua mente. Você já começou a reescrever. E nesse instante você entende. Cada vez que tentou interpretar o manuscrito, cada anotação sua, cada tradução improvisada, cada rabisco na margem, tudo isso já era uma forma de reescrever. Você não era apenas leitor, você era parte da obra, inserindo fragmentos de si nela. E talvez, só talvez, o livro tenha permitido isso porque queria. As paredes brilham mais forte, a máquina vibra com violência, e o manuscrito em suas mãos esquenta até quase queimar. O cheiro de ozônio e pedra molhada invade o ar. Você olha para a frase de novo. Não reescreva. Nunca. E percebe que ela mesma só existe porque alguém a inverteu. Porque alguém, em algum momento, quebrou a regra. O paradoxo é sufocante. O duplo de fumaça começa a se desfazer, dissolvendo-se em filamentos luminosos que são sugados pelo livro. A sala treme. O chão parece instável, como se a realidade embaixo de seus pés fosse feita de vidro fino prestes a rachar. Você sente, de forma inconfundível, que cruzou um limite invisível e agora não há volta. O silêncio após o tremor é tão denso que parece uma substância, algo que se deposita sobre sua pele e prende sua respiração.
O manuscrito repousa pesado em suas mãos, como se tivesse ganhado massa, como se cada página carregasse o peso de séculos e de olhares. Você encara a capa fechada. O material parece se mover sutilmente, como pele respirando. É nesse instante que percebe o detalhe mais perturbador. As bordas estão úmidas, como se o livro tivesse acabado de emergir de algum lugar vivo. Você solta um riso nervoso. Claro, agora o livro transpira. Próximo passo, pedir café. Mas o humor morre rápido. A superfície do monólito se acende de novo. Desta vez não com símbolos, mas com reflexos. Reflexos seus, vários. Cada versão com pequenas diferenças. Um você mais jovem, um você mais velho, um você com roupas que nunca usou, um você que segura o livro aberto em páginas diferentes. Todos olham de volta, imóveis. Então, de repente, eles falam juntos. Não com vozes distintas, mas como um coro perfeito que atravessa as paredes da sala. Não somos nós que lemos, é ele que lê você. A frase reverbera dentro da cabeça como um martelo. Você tenta responder, mas a garganta se fecha. Só consegue pensar. O livro está me estudando. Como se respondesse ao pensamento, o manuscrito começa a se abrir sozinho outra vez. As páginas se movem devagar, como se saboreassem o momento, até revelar uma folha central. E nela não há símbolos indecifráveis, nem plantas impossíveis. Há uma frase clara, escrita na sua caligrafia. Você não lembra de ter escrito. Agora você é parte dele. O choque faz seus dedos tremerem. As letras são perfeitas, idênticas ao seu traço, como se alguém tivesse copiado diretamente do seu caderno de anotações. E logo abaixo, uma assinatura. A sua. Você tenta arrancar a página, mas o papel não cede. É como tentar rasgar metal. Quanto mais força aplica, mais percebe que o livro não é papel, é um organismo. E então o monólito vibra, e algo invisível atravessa a sala. Não é vento, não é luz. É uma presença. Algo que desliza dentro da sua mente e começa a remexer memórias. Você vê flashes. A primeira vez que ouviu falar do manuscrito, a noite em que sonhou com símbolos sem explicação, a biblioteca esquecida, até mesmo o corredor que atravessou no início desta jornada. Mas há mais. Memórias que não são suas. Imagens de pessoas que você nunca conheceu, mãos diferentes folheando o mesmo livro, olhares assustados, cidades que não existem mais. Cada um desses leitores parece ter deixado algo dentro das páginas. E agora é a sua vez. Você sente o manuscrito absorvendo suas lembranças, sugando como um espelho faminto. Quanto mais resiste, mais percebe a futilidade. O livro não precisa da sua permissão. Ele já está dentro de você. E talvez sempre tenha estado. A ironia surge, mas com amargura. No fim, eu não precisava decifrar nada. Era eu quem estava sendo decifrado. A sala, antes tão sólida, começa a perder contorno. As paredes se desfazem em véus de sombra. Você não sabe mais se está em uma câmara subterrânea, em um sonho ou nas próprias páginas do manuscrito. O monólito pulsa uma última vez, como um coração que se despede, e então tudo some. Você se encontra sentado novamente na biblioteca abandonada, o livro fechado diante de si. O ambiente é o mesmo do início, mas algo está errado. Muito errado. Ao redor, as estantes parecem ocupadas por volumes idênticos ao manuscrito. Centenas, milhares de cópias, cada um ligeiramente diferente, cada um refletindo uma vida. Você se aproxima e lê as lombadas. Nomes, datas. Todos manuscritos que nunca se reescrevem, cada um absorvendo o destino de alguém que ousou folhear suas páginas. Você percorre os olhos pela fileira e sente o peso da revelação. Este não é apenas um livro. É uma biblioteca de destinos, uma coleção de vidas transformadas em páginas. Seu olhar retorna ao exemplar sobre a mesa. Na lombada,
Em letras discretas, há um nome recém-escrito. O seu. A respiração falha. Você entende, finalmente, que o manuscrito não foi feito para ser decifrado. Não é um código a ser quebrado, mas um filtro. Ele escolhe. Ele lê. Ele decide se você se tornará parte da sua trama interminável. E agora, a decisão já foi tomada. Você olha para as páginas fechadas e sabe, ao abri-las novamente, não estará apenas lendo, estará continuando a escrever com sua própria existência. Mas a advertência ecoa em sua mente, clara como nunca. Não reescreva. Nunca. A respiração se torna mais lenta. O peso do manuscrito se dissolve aos poucos, como uma sombra que se desfaz quando o sol começa a nascer. Você sente que a jornada chega ao fim, não como um fechamento abrupto, mas como um rio que finalmente encontra o mar. Os ecos das vozes, os símbolos que dançavam diante dos olhos, os corredores e as máquinas, tudo se aquieta. É como se cada fragmento da história, cada página, cada mistério, se dobrasse silenciosamente sobre si mesmo, guardando o que deve permanecer guardado. O espaço ao redor se suaviza, e o ambiente antes pesado se torna um lugar seguro, protegido por um silêncio que não assusta, mas conforta. Agora, não há nada que precise decifrar, nada que precise carregar. Você percebe que, apesar do peso das revelações, algo dentro de você está mais leve. Como se atravessar esse labirinto de enigmas tivesse deixado para trás não apenas perguntas sem resposta, mas também ansiedades antigas, medos que já não fazem sentido. A escuridão suave que o cerca não ameaça. Ao contrário, envolve como um cobertor quente numa noite fria. A cada respiração, você sente o corpo relaxar mais e a mente se permite soltar as amarras. As imagens de manuscritos, símbolos e salas secretas se dissolvem em um fundo tranquilo, como tinta se misturando em água, até desaparecer por completo. E quando você fecha os olhos, percebe que o verdadeiro segredo talvez nunca tenha estado no livro, mas na capacidade de repousar depois de percorrer um caminho cheio de mistério. Você está em segurança. Você pode descansar. Deixe que os pensamentos diminuam, que o corpo se entregue ao ritmo lento e que o silêncio lhe ofereça paz. Boa noite. Fim do script. Bons sonhos.